Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Flós Carmeli, Rogai por nós. Santo Irineu, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, salve Maria. Então, essa aula, o título é O Tradicionalismo de René Guénon. Mas, na verdade, talvez eu tivesse que chamar de tradição e tradicionalismos, porque eu não vou me aprofundar muito no que eu pensei em me aprofundar no primeiro momento. Então, eu ia pegar mais aspectos biográficos da vida do René Guénon. E também eu ia... É muita coisa, né? Não dá para falar tudo numa aula só. Tratar de um livro que é do Antoine de Motreff, René Guénon julgado pela tradição, que é bem interessante. Mas eu não vou falar Antoine de Motreff. Mas eu não vou falar desse livro, nem vou para os aspectos biográficos. Eu vou, antes disso, falar um pouco sobre a questão da tradição, dos tradicionalismos, principalmente o tradicionalismo como uma heresia do século XIX e depois o tradicionalismo do René Guénon, que não é o mesmo tradicionalismo, como uma heresia do século XX. Né? Então, são dois tradicionalismos, tem o do século XIX e tem o do século XX, que é o do René Guénon. E aí, qual foi a motivação para estudar isso daqui? Uma motivação é a questão da esquerda e da direita. Né? A gente tem um grupo, eu, Davi e o Thales, até o Davi deu uma aula muito boa no congresso, nas conferências Orlando Fedeli, que era sobre a questão do tradicionalismo perennialista e o elo entre ele e a nova direita. O título acho que era mais ou menos isso, tem no YouTube, né, para quem quiser assistir. Era o tradicionalismo perennialista, o elo entre o perennialismo tradicionalista e a nova direita. Porque a gente sabe que hoje em dia tem uma polarização muito grande, né, que todo mundo fala, até em todos os meios, até quem nem é católico, entre direita e esquerda. E mesmo dentro do ambiente católico, tem muitos influenciadores que vão dizer, bom, de um lado você tem a esquerda, que representa... aqui eu não comentei, mas nesse primeiro slide, eu coloquei algumas fontes, né? Então tem esse livro, A Crise do Mundo Moderno, que é do próprio René Guénon. Tem o Contra o Mundo Moderno, o Tradicionalismo e a História Intelectual Secreta do século XX, que é um livro bem interessante, do Mark Sedgwick, que é um historiador britânico. Um artigo do padre Curcio Nitolia, um grande iniciado, René Guénon. Esse padre Curcio Nitolia, ele era da São Pio X, depois ele se tornou sede-vacantista. E eu soube que recentemente ele abandonou o sede-vacantismo. Sim. Tem até um vídeo dele na internet, que ele grava com um podcast, onde ele explica as razões que o levaram a abandonar, bem interessante. E esse outro livro que eu tinha comentado, que é René Guénon, Julgado pela Tradição. Mas, na verdade, essas fontes seriam para várias aulas, né? Não é só para essa aula que eu vou falar agora. Então, o interesse do tema, a questão da esquerda e da direita. Então, quando a gente vê, tem muitos influenciadores católicos que vão dizer, bom, de um lado você tem a esquerda e do outro lado você tem a direita e não há outra opção, né? Tem uma dialética, uma dicotomia. Ou você é de esquerda ou você é de direita. E aí quando a gente vai analisar a esquerda, que é materialista, racionalista, cientificista, ela é antirreligiosa, ela é igualitária, automaticamente o católico se considera que ele tem que ir para o lado da direita, né? Porque nesse quadro, se ele tem que escolher um dos dois... Então, a direita, se a esquerda é materialista, a direita vai ser espiritual. Se a esquerda é racionalista, a direita vai dizer, não, a razão é limitada. Aqui também eu fiz um quadro favorecendo a direita, né? Deu uma enviesada. Se a esquerda é cientificista, então a direita vai dizer, a ciência não tem a última palavra. Se a esquerda é antirreligiosa, a direita é religiosa. A esquerda é igualitária, a direita já defende a desigualdade. Então, dado esse quadro, a gente tem que ser direitista, né? Essa é a ideia que fica. E, de fato, alguns vão dizer, a esquerda representa o mal e a direita representa o bem. Quem está se convertendo passa por um processo em que, no primeiro momento, tem uma vida mais desregrada, é a favor do aborto, de uma série de coisas que não prestam, então essa pessoa é de esquerda. E conforme ela se converte, então, ela vai indo mais para o lado da lei natural, que seria o lado da direita, então ela vira direitista.
Também a gente sabe que isso acontece porque também não é novidade para ninguém. A gente tem hoje em dia o marketing digital, em que a pessoa ela tem que tomar um lado de um modo muito contundente, até para conseguir um público que seja simpático a ela. Então ela tem que ter opiniões bem fortes de um lado. Se tiver algum erro do lado dela, faz vista grossa, justifica e vai atacar sempre de modo muito contundente o outro lado. Aí, dessa forma, ela forma uma tribo. Tem até um livro, né, chama Tribos, que é de um especialista em marketing que chama Seth Godin, onde ele vai trabalhar essa ideia de que você tem que formar a tribo. E essa tribo, quanto mais você é aguerrido, mais ela vai ser fiel a você e você vai conseguir ampliar o seu público para conseguir influência, para conseguir sucesso no meio político, vender curso, né? Aí tem vários interesses possíveis. E justamente essa questão do tradicionalismo, como a gente vai ver, não dá para dizer que a visão de mundo do René Guénon é uma visão de esquerda. Claro que alguém pode fazer objeção que o René Guénon ele nem tinha preocupações políticas, porque de fato ele não tinha. Mas quando a gente pega a visão de mundo dele, ela claramente é alinhada com o que a gente colocou aqui, né, com o que as pessoas pensam da direita. Quer dizer, ele é um autor que vai pregar a importância da espiritualidade contra o materialismo. Ele vai dizer que a razão é limitada. Ele vai ser contra essa postura cientificista. Ele vai defender a desigualdade. Aliás, defende a desigualdade a tal ponto que, inclusive, ele chega a defender o sistema de castas hindu, né? De tanto que ele defende a desigualdade. Então, ele seria um exemplo de um autor que é de direita e que, né, aparentemente não dá para a gente confiar, certo? E aí, então, avançando aqui. Então, noção de tradição e de tradicionalismo. Então, a questão da tradição. Então, a palavra tradição, ela vem do latim tradere, que significa passar adiante, transmitir, né? Então, a ideia de transmissão. Então, você tem costumes, desde questão de vestuário, um certo modo de se comportar, uma cultura, ideias as mais variadas, que vão se transmitindo, né, ao longo do tempo, de geração em geração. Então, você tem aqui um processo de tradição, né? Então, você tem certos costumes que vão passando dentro de um certo povo, de geração em geração. Agora, não necessariamente, quando a gente fala tradição, quer dizer que é uma coisa boa, né? Então, tinham tribos indígenas que tinham o hábito do canibalismo. Então, tinha uma tradição de canibalismo, mas é uma tradição ruim. Então, não é porque é tradição que é uma coisa boa. No contexto da igreja, então a gente vai ter a tradição, se a gente for pensar no Antigo Testamento, então Deus se revelando, né? Deus falando com Adão e Eva, depois ele fala para o povo judeu, ele fala pelos patriarcas, ele fala pelos profetas, depois com nosso Senhor Jesus Cristo, ele mesmo se encarna, né? Na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Deus, ele mesmo se encarna e ele ensina, né, uma doutrina, diferentemente do que fala o Olavo de Carvalho, ele ensina uma doutrina que ele confirma por meio dos milagres. E a gente vai ter, então, a revelação, como tendo duas fontes, uma que é a Sagrada Escritura e a outra que é a tradição. Então, a gente pega, por exemplo, São João, no final do Evangelho, ele vai dizer que muitas coisas Nosso Senhor fez e que não caberiam, mesmo em todos os livros do mundo, os livros não caberiam no mundo, de tantas coisas que Nosso Senhor fez e ensinou. Então, sempre se entendeu que dessa forma você tem uma tradição, essa tradição oral, ela não está escrita na Sagrada Escritura, mas que foi confiada aos apóstolos. Né? Ele também deu a São Pedro o poder das chaves. Então, o que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Então, a gente tem essa tradição que, inclusive, a própria Sagrada Escritura é fruto dessa tradição. É a tradição que vai chancelar qual que é um livro inspirado e que livro que não é inspirado. Né? Então, esse livro, ele realmente é verdadeiro, esse outro não é verdadeiro. O Evangelho de São Tomé é agnóstico, esse não serve. Então, a própria tradição que vai chancelar os próprios livros da Sagrada Escritura.
Então, nós temos a revelação. Na revelação, então, essas duas fontes, a Sagrada Escritura e a tradição. Agora, passando para o tradicionalismo. Então, o tradicionalismo, a gente pode, no primeiro momento, então, falar desse movimento filosófico, político, teológico do século XIX, que tinha como expoentes Joseph de Maistre, de Bonaldi, Donoso Cortés, Lamennais, que era um movimento que, dentre outras coisas, vai dizer que a razão humana ela não é capaz de atingir as verdades mais fundamentais pela sua luz própria, né? Então, que verdades seriam essas? Por exemplo, que Deus existe, certos atributos de Deus, como que Ele é ato puro, que Ele é onisciente, que Ele é onipotente, verdades como a existência da alma humana, a sua espiritualidade, a sua imortalidade, a existência de uma lei natural. Então, essas verdades, para o tradicionalismo do século XIX, elas não podem ser alcançadas pela luz natural da razão. Então, ele é agnóstico, ele desacredita a razão. E ele vai colocar, então, como a única fonte dessas verdades fundamentais, a tradição. A tradição e, por consequência, a revelação. Ainda no contexto católico, ainda no contexto cristão, né? A tradição católica. Então, ela seria a única fonte confiável de verdade, dessas verdades fundamentais. Isso aqui, claro que é um erro. É um erro e foi condenado, por exemplo, no Concílio Vaticano I. Vai se dizer, isso aqui em 1870, a mesma Santa Igreja crê e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, por meio das coisas criadas. E aqui, inclusive, o texto ele faz referência àquele trecho de uma carta de São Paulo, que diz, né, as qualidades invisíveis de Deus tornaram-se visíveis ou manifestas por meio das coisas por Ele criadas. Então, o Concílio Vaticano I ele vai justamente utilizar a Sagrada Escritura, a tradição, para dizer que a luz natural da razão humana, então quer dizer, o homem pensando, refletindo sobre o livro do mundo, ele consegue alcançar essas verdades fundamentais, certo? Diferentemente do que dizia esse movimento tradicionalista. E se a gente for parar para pensar, o tradicionalismo ele acaba conduzindo, e foi o que de fato aconteceu, para o modernismo. Porque o modernismo, que São Pio X vai condenar na Pascendi, isso eu acho que em 1903, 1904, 1906, tá? 6 e 7. Então, na Pascendi, São Pio X vai dizer que o modernismo ele tem dois princípios, que é o agnosticismo, que já estava presente nesse tradicionalismo do século XIX, e o outro que é o imanentismo. O imanentismo é justamente essa ideia de que Deus se revela para a pessoa, certo? Então, ele se revela interiormente, por isso que é imanentismo, né? Porque ele se revela interiormente, e por meio dessa revelação, a pessoa, um grupo de pessoas, tem uma experiência religiosa que vai depois se cristalizar numa religião. E aí as outras pessoas vão aderir àquela religião. Então a pessoa tem uma experiência, a partir dessa experiência você vai ter uma religião com uma hierarquia, né, com uma estrutura, com ritos, com dogmas, com uma moral. E a religião então seria consequência dessa revelação imanente, dessa revelação interior. Seria uma tentativa de expressar essa experiência. Isso. Então, a religião seria uma tentativa de expressar essa experiência. Isso. E que não vai ser uma tentativa perfeita, mas que é aquilo que seria possível dentro das possibilidades humanas, né? De linguagem e tudo mais. Então, e se a gente for pensar com relação a esse agnosticismo, na medida em que a razão humana já não tem mais capacidade de atingir essas verdades básicas, ela também se torna incapaz de decidir, por exemplo, entre duas ou mais religiões, qual que é a verdadeira e qual que é a falsa. Então, quer dizer, a revelação cristã, ela vira uma dentre outras revelações. E não tem como a gente decidir qual que é a verdadeira e qual que é a falsa. Ao contrário do que sempre foi realizado pela apologética tradicional.
né, onde a gente começa provando a existência de Deus, a gente prova a atuação de Deus na história, a gente mostra como nosso Senhor Jesus Cristo tinha uma doutrina, que era a doutrina presente na igreja, que ele a confirmou por meio dos milagres, né, como que ele fundou a Igreja Católica na pessoa de São Pedro. Então tudo isso são verdades que a gente acompanha, as primeiras filosóficas, as segundas históricas, mas por meio da razão natural. Se a razão não tem mais essa capacidade de arbitrar sobre essas coisas, então as revelações elas acabam ficando todas no mesmo nível. Já uma coisa completamente arbitrária. Isso. E aí basta a gente deslocar essa revelação externa para uma revelação interna, que a gente já está no modernismo, né? Então a revelação como sendo algo interno e não mais externo. E aí depois disso a gente vai então para o tradicionalismo do século XX, que é o tradicionalismo do René Guénon. Então esse tradicionalismo ele começa com René Guénon, claro que ele não é o único autor desse movimento, mas ele é o primeiro e é o mais fundamental. Tem outros autores que vão surgir depois, alguns que vão mais para um lado religioso, que nem o Fritjof Schuon, outros mais para um lado político, que nem o Júlio Zévola, mas todos eles de alguma maneira estão relacionados ao Guénon. O próprio Dugin, né, o Alexander Dugin, que tá vivo ainda, que é muito influente na Rússia. Inclusive o Mark Sedgwick, nesse livro que eu comentei, ele chega até o Dugin. Então são todos autores que de alguma forma se relacionam com as ideias do René Guénon. Podem ter uma discordância ou outra, né? Não há uma unanimidade, mas o Guénon ele é a fonte, ele que dá o pontapé inicial nesse tradicionalismo. E aí eu vou seguir essa estrutura do Mark Sedgwick, que ele vai dar 3 características fundamentais do tradicionalismo. Do tradicionalismo do Guénon, isso. Que tem alguma coisa a ver com o tradicionalismo, mas bem pouco, né? Que é o perennialismo, então seria a primeira característica. O segundo, que é a inversão. E a terceira característica, que é a da iniciação. Então, perennialismo, a inversão e a terceira característica, a iniciação. Então, a primeira característica, o perennialismo, que ela é tão fundamental que a gente até meio que confunde as duas coisas, né? Perennialismo e tradicionalismo, no caso do René Guénon, acabam sendo usados até como sinônimos, né, os dois conceitos. A gente fala tradicionalismo e perennialismo de tão próximos que eles são. O perennialismo, então, é a ideia de que existe uma filosofia perene. Então, houve, em algum tempo do passado, uma revelação primordial. Aí a gente fala revelação primordial, mas pode falar verdade primordial, uma filosofia primordial, ou filosofia primeira, tradição primordial, pode falar uma metafísica. O Guénon usa muito o termo metafísica, mas não é metafísica no sentido aristotélico, porque ele usa palavras para confundir. Então, quando ele fala metafísica, a gente pensa na metafísica aristotélica, mas na verdade metafísica é sinônimo de gnose para ele. Então, metafísico, o núcleo metafísico. Então, essa revelação primordial, né, que houve em algum momento no passado, ela seria transmitida para a gente até hoje. Então, ela vai sendo transmitida, né, por meio da tradição, desde o primeiro momento em que ela se deu até hoje. Então, você tem essa transmissão. E essa revelação primordial, essa verdade primeira, seria o núcleo comum de todas as religiões tradicionais. E aí, religião tradicional, você tem o judaísmo, o hinduísmo, o islamismo, apesar de ter surgido depois, ele também considera como uma religião que está nesse tronco das religiões tradicionais. O budismo, no primeiro momento, ele diz que não é tradicional, mas depois ele acaba sendo convencido de que é. O protestantismo, por exemplo, ele diz que não é. E ele fala contra os protestantes, que é uma coisa que acaba iludindo também os católicos, porque ele fala contra os protestantes, ele fala contra o espiritismo. O espiritismo, ele tem um livro contra o espiritismo. Então, isso é uma coisa que... Inclusive, eu não vou entrar nesses detalhes agora biográficos, né? Mas esse livro contra o espiritismo, ele foi bancado, não financeiramente, mas ele foi viabilizado pelo Jacques Maritain. Eles tinham proximidade. Isso no começo, né? O Guénon e o Maritain.
E para ele, dessas religiões tradicionais, aquela que seria mais pura é o hinduísmo, que é justamente aquela em que a gnose está mais explícita. Então, para ele, a religião mais pura seria o hinduísmo. Inclusive, o que ele mais estudou em termos de religião era o hinduísmo. Toda a visão dele, isso que ele chama de metafísica, é a doutrina hindu. Apesar dele ter se convertido depois ao islamismo, quer dizer, convertido de certo modo, né? Porque para uma pessoa que tem as posições dele, não importa muito qual é a religião, porque o núcleo seria o mesmo, que é a gnose. Então, apesar dele ter se convertido, entre aspas, ao sufismo, o que ele mais estudava, o que ele mais tinha livro, era do hinduísmo. Então, o hinduísmo para ele seria a religião mais pura. Esse termo, perennialismo, ou filosofia perene, a origem é dada por um padre chamado Padre Agostinho Steuco, que em 1540 escreveu um livro chamado Sobre a Filosofia Perene. Então, esse 1540 era um padre que foi, inclusive, bibliotecário do Vaticano. Mas, na verdade, esse termo, filosofia perene, então, ele que teria elaborado, né, ele que teria cunhado, mas era para expor, na verdade, uma ideia do Marcílio Ficino. Então, Marcílio Ficino, ele foi um personagem importante do Renascimento, do século XV, acho que é de 1433 a 1499. E que, na verdade, embora esse Marcílio Ficino ele fosse padre, na verdade ele era um cabalista, esotérico, neoplatônico. Uma lâmpada do sacrário e um busto de Platão, né? Não sei, mas deve ser. Porque, na verdade, ele era mais platônico do que cristão. Falam que era uma pessoa muito capaz e que, muito novo, ele já foi escolhido por um patrocinador, por um mecena, para divulgar o neoplatonismo. Na verdade, não só o neoplatonismo, porque ele vai traduzir Hermes Trismegisto, que é um hermético, um autor hermético importante do Egito Antigo. Ele era diretor da Academia Platônica de Florença, que, inclusive, um mecena da família Médici deu para ele uma vila para ele fazer ali a academia. E ele trabalhou a vida inteira, principalmente como um tradutor, espalhando essas ideias, né? Então, do Hermes Trismegisto, dos neoplatônicos, ele traduziu também textos da Cabala, e ele tinha essa ideia de uma verdade fundamental que seria compartilhada pelas diversas religiões e que seria um elemento para integrar essas diversas religiões. Justamente essa ideia que... Vai chamar de filosofia perene. Isso, que é a filosofia perene. O outro padre vai chamar de filosofia perene. Então, essa verdade religiosa seria o elemento que integraria todas as religiões com o platonismo, né? Porque para ele o platonismo, na verdade, seria a principal religião. E é curioso porque o René Guénon ele vai dizer que a crise moderna ela começa no Renascimento. E ele próprio utiliza esse conceito de perennialismo que surgiu no Renascimento. E aí, então, no que consiste, né, essa ideia dessa verdade primeira? Como que ela se dá nesse âmbito religioso? Então, para eles, havia no começo como que uma única religião. E aí, essa única religião, conforme as pessoas vão se espalhando, conforme os povos vão se formando, ela se desdobra em várias religiões. Então, você tem uma primeira religião, e aí, como os povos têm características diferentes, então tem línguas diferentes, psicologias diferentes, né, questões, uma sociologia diferente, aspectos sociológicos diferentes. Então, em cada um desses povos, essa verdade primordial vai se manifestar de uma maneira diferente, com ênfases diferentes, de acordo com as características de cada um desses povos. Então, a gente teria a primeira verdade como sendo uma verdade esotérica, com S, e essas manifestações religiosas nos diversos povos, né, nessas religiões tradicionais, como manifestações exotéricas, com X. Então você tem um esoterismo primordial, primeiro, que é o núcleo de todas essas religiões, e o exoterismo, que é essa manifestação nas diversas religiões tradicionais dos diversos povos.
E para o René Guénon, isso não vai ser uma coisa que é má, porque para ele é uma coisa natural. Então, como as pessoas são diferentes, os povos são diferentes, então é natural que essa verdade religiosa se manifeste de modos diferentes nos diversos povos. O que ele vai considerar como... então, e aí, como eu comentei no caso do tradicionalismo, né, do século XIX, cada uma dessas religiões, então vai ter uma certa estrutura, com seus dogmas, com a sua hierarquia, com uma noção de moral, com ritos próprios, mas todos eles remetendo, em última instância, a essa verdade primordial. Então, embora isso seja uma coisa, para ele, natural, o problema é que você teria, então, em cada religião, uma casca exotérica e um núcleo esotérico, né? Uma casca exotérica com X e um núcleo esotérico com S. Essa é a verdade primordial. E que as pessoas, normalmente, elas praticariam essa religião exotérica, então participariam desses ritos, participariam dessa estrutura religiosa, mas com o passar do tempo elas ficam presas nisso e não vão para o que mais importa, elas não iriam para esse núcleo. Então as pessoas teriam uma vivência meio vaga da religião, seria uma coisa meio só para constar, uma prática meio superficial, uma prática superficial. Então, o que se deveria fazer? As pessoas deveriam praticar a religião no seu sentido mais profundo. Elas têm que redescobrir esse sentido mais profundo. E aí não vou entrar muito nisso, mas um aspecto importante seria a questão dos símbolos. Então, os símbolos como uma espécie de ponte... Mas ele chega a explicitar qual era a doutrina do núcleo mais profundo? Ele explicita, mas eu não cheguei a ler, mas ele tem alguns livros que ele vai tratar do que ele chama de metafísica, e aí esse núcleo é a gnose. Só que ele não vai falar que é a gnose, ele vai usar outras palavras, e também ele não vai ser tão direto, né? Ele vai ter toda uma doutrina de estados múltiplos do ser, mas em última instância é a gnose. Esse núcleo mais profundo é isso. Inclusive, para ele, a pessoa ela só vai ascender a essa verdade, né, nesse sentido dele, a essa gnose, por um meio intuitivo, por uma capacidade que a pessoa tem, que na verdade é Deus nela, que ele chama de intelecto. Então é toda a doutrina da gnose colocada com termos que são ambíguos e que as pessoas não captam tão facilmente. Então ele vai falar intelecto, mas intelecto quer dizer isso, né? É Deus no homem que se conhece a si mesmo. Então ele vai explorar bastante essa questão dos símbolos. Eu também não estudei muito ainda sobre isso, mas ele tem, por exemplo, um livro que é sobre o simbolismo da cruz. Então quando a gente pensa o simbolismo da cruz, ele vai falar sobre Nosso Senhor, mas não. Parece que ele até cita Nosso Senhor, mas ele quer mostrar como a cruz está presente em todas as religiões, a questão do eixo horizontal, o eixo vertical. Então para ele o símbolo é bem importante para a pessoa ter essa intuição, né, intelectual, para atingir esse conhecimento. Porque a gente sabe que o símbolo tem um sentido bom, claro, né? Quando a gente pensa, por exemplo, na questão da água como simbolizando a pureza, sei lá, a serpente simboliza a astúcia, o símbolo tem um papel, mas no caso deles, no caso do Guénon, é quase que uma função mágica. Ele não falaria mágica porque magia para ele tem outro sentido, né? Mas conforme a gente entende, seria uma espécie de noção mágica. Então, a primeira coisa seria essa. Então, a primeira característica fundamental desse tradicionalismo do René Guénon é o perennialismo. Então, essa existência de uma verdade primordial que vai sendo transmitida de geração em geração por meio das diversas religiões tradicionais. Depois ele vai falar também em organizações esotéricas, né, que transmitem essa verdade. E ao passar dos tempos, até hoje, embora hoje no Ocidente teria uma espécie de bloqueio dessa transmissão, mas eu vou falar isso mais para frente. E a outra característica fundamental desse tradicionalismo perennialista, né, do René Guénon, é a inversão, que é uma espécie de escassamento, um certo bloqueio da transmissão dessa tradição primordial que tem ocorrido no Ocidente. Ele vai falar que desde ali do fim da Idade Média. Então, desde o fim da Idade Média, essa verdade primordial não está sendo transmitida direito. Então, tem poucos canais de transmissão.
E aí o motivo que ele vai dizer é justamente por causa do materialismo. Então, a partir do Renascimento, o mundo ocidental ele começou a se tornar mais materialista. E ele vai dar como um embasamento para isso uma noção hindu de que a história ela é cíclica e que ela tem 4 idades que se sucedem e quando termina a última recomeça a primeira, que é a idade de ouro, a idade de prata, a idade de bronze e a idade de ferro. Então, na idade de ouro é onde houve essa verdade primordial. E as pessoas que viviam nessa idade de ouro, elas seriam mais espiritualizadas. E aí, conforme vai passando o tempo, então elas têm pouca preocupação com a matéria e muita preocupação com as questões espirituais, são mais espiritualizadas. Aí, com o passar do tempo, vai tendo, né, uma inversão, por isso que o conceito é de inversão, até que na idade de ferro, que seria a nossa idade, essa idade de ferro eles chamam também de Kali Yuga, é o termo hindu. Então, essa idade de ferro seria uma idade caracterizada por essa preocupação excessiva com a matéria e com as questões decorrentes da materialidade, né? Então, seria essa questão do materialismo. E mesmo dentro dessa última época, que é a época de ferro, que ele vai dizer que dura 6.000 anos. Na verdade, toda a história que a gente tem registrada já está nesse período da Idade de Ferro, nesse Kali Yuga. Mas que mesmo dentro de cada um desses períodos, então, por exemplo, dentro desse período do Kali Yuga, você tem ciclos que são semelhantes a esse ciclo principal. Então, você tem dentro do Kali Yuga uma época melhor, uma época menos boa, pior e pior de todas. E que depois desse Kali Yuga, então a gente teria um retorno à Idade de Ouro, que aí se parece muito com o Dr. Plínio, né, e a questão da bagarre. Então, o mundo está indo para um estado caótico, e aí aqui estou falando do Dr. Plínio, né? Então, você vai ter, no final, um evento tremendo, um cataclisma, o mundo, como a gente conhece, vai acabar, e depois a gente vai ter uma Idade de Ouro, que aí para ele seria uma idade perfeita, né, com as ruas de porcelana, com a comida perfeita. Então, o Reino de Maria. Então, o Dr. Plínio também tem essa ideia, né, que vem da metafísica hindu, da história cíclica, e a pior época sendo sucedida pela melhor época de novo. Então, a Idade de Ouro seria espiritual, a Idade de Ferro a mais materialista de todas. E ele vai dizer que esse fenômeno, né, dessa degeneração, dessa decadência, ele é mais acentuado no Ocidente. Então, embora esse Kali Yuga diga respeito ao mundo inteiro, mas no Ocidente as coisas estão pior do que estavam no Oriente, pelo menos na época do René Guénon. Ele fala, não, lá ainda tem os sábios que conservam essa tradição, que influenciam a sociedade, enquanto que no Ocidente isso está se perdendo, né? O materialismo ele é mais evidente. E esse aspecto da inversão, ele é o mais sedutor para os católicos, né? Porque a questão do plenialismo, a gente facilmente percebe que não, né? A última coisa que eu vou falar depois da iniciação também, ela é facilmente descartável, mas esse aspecto da inversão é onde ele consegue ser muito eloquente, fazer umas análises até que você fala, nossa, ele parece um católico falando, né? Por exemplo, no livro dele, A Crise do Mundo Moderno, eu vou ler um pedacinho para vocês verem como que ele vai explicar, né, esse processo. Na verdade, ele explica um aspecto desse processo de decadência desse período do Kali Yuga. Então ele fala assim, por exemplo, entretanto, consideremos por um momento, aqui é A Crise do Mundo Moderno, tá, que é um livro do René Guénon. Entretanto, consideremos por um momento as coisas do ponto de vista daqueles cujo ideal é o bem-estar material, e que, portanto, regozijam-se em todas as melhorias da vida trazidas pelo progresso moderno. Eles estão certos que não estão sendo enganados? É verdade que, como eles dispõem de meios mais rápidos de comunicação e outras coisas do gênero, e por causa de seu modo de vida mais agitado ou complicado, esses homens modernos estão mais felizes do que estavam anteriormente? O exato oposto parece ser verdadeiro. O desequilíbrio não pode ser uma condição de verdadeira felicidade. Ademais, quanto mais necessidades um homem tem, mais provável é que lhe faltará algo, e, portanto, ele será infeliz.
A civilização moderna tenta criar cada vez mais desejos artificiais. E como já dissemos, ela sempre criará mais necessidades do que satisfará. Pois quando o homem cai nessa armadilha, é muito difícil de sair. E de fato, não há motivo para sair dela, em qualquer ponto em particular. Não era difícil para os homens viver sem coisas que não existiram e das quais eles nunca sonharam. Agora, pelo contrário, eles estão fadados a sofrer se lhe faltam essas coisas, já que eles se acostumaram a enxergá-las como necessidades, com o resultado de que elas, de fato, se tornaram necessárias a eles. Então, uma necessidade artificial que se tornou necessidade de fato. Portanto, os homens fazem de tudo para obter os meios de satisfazer os desejos materiais, os únicos que são capazes de apreciar. Estão interessados apenas em fazer dinheiro, porque é o dinheiro que permite que eles obtenham essas coisas, das quais, quanto mais eles têm, mais eles querem, conforme descobrem novas necessidades, e essa paixão se torna para eles o único objetivo da vida. Daí a selvagem competição que certos evolucionistas transformaram numa lei científica sob o nome de conflito pela existência, cuja consequência lógica é que apenas os mais fortes, no sentido mais material do termo, têm o direito de existir. Daí também a inveja e o ódio que aqueles que não possuem riquezas sentem pelos que têm. Como seria possível que os homens para os quais teorias igualitárias foram pregadas não se revoltassem quando enxergassem à sua volta a desigualdade na ordem mais material das coisas, a ordem para a qual eles foram ensinados a ser sensíveis? Então, ele escreve muito bem, René Guénon. É muito perspicaz, né? Então, isso aqui, se falar que um católico escreveu, né? Hoje em dia ele poderia ser chamado para falar em algum podcast, não é? Sobre a decadência do mundo moderno. Porque, de fato, né, ele expõe muito bem. Claro que não se deveria fazer isso, porque alguém ia assistir o René Guénon e poderia comprar outras ideias dele, né? Ia se tornar islâmico e por aí vai. Mas para vocês verem como ele é persuasivo. Então, essa segunda característica, eu acho que é a mais sedutora para os católicos, né? Essa maneira como ele descreve a inversão. Como que na modernidade, o materialismo, ele é muito presente, como as pessoas dão mais preocupação às questões materiais do que espirituais. Ele vai criticar, por exemplo, a tecnologia, né? Então ele vai falar que a tecnologia, do modo como... Ele é um autor que morreu em 1951. Então ele não pegou computador, não pegou a internet, mas tinha uma tecnologia na época dele, né? Você tinha ferrovia, você tinha telefone, a imprensa, claro, desde muito antes, telégrafo. E ele vai dizer que esse avanço tecnológico ele só foi possível por causa do materialismo. E que, portanto, ele é ruim. Que se as pessoas tivessem mais preocupações com as coisas espirituais e não se voltassem tanto para a matéria, esse tipo de descoberta não seria feito, mas as pessoas teriam uma vida mais equilibrada, mais ordenada. Claro que tem um erro aqui, né? É claro que tem um erro, porque ele vai, inclusive, remeter isso à época do Renascimento, né? Que no Renascimento começou, eu já comentei isso, né? Essa questão do materialismo e que daí as invenções todas foram sendo feitas, a tecnologia foi avançando, mas que é uma coisa ruim por causa dessa desordem. Na verdade, tem vários autores que vão dizer que os princípios que depois floresceram na ciência, na tecnologia, já estavam presentes na própria Idade Média. É que eles acabaram florescendo depois. Mas provavelmente, se a gente continuasse tendo uma civilização cristã católica, também haveria um avanço tecnológico, né? Seria meio que questão de tempo. E depois, não faz sentido dizer que essas coisas são frutos da desordem, simplesmente, né? Claro que não, são princípios corretos. E aí ele vai falar desses valores. Ele vai falar então dos valores invertidos, né? Na questão da moda, que é justamente onde ele é mais sedutor. E então eu falei de dois aspectos, né? Falei do perennialismo e falei da inversão. E aí o terceiro aspecto, que vai ser o último,
né? Então, só para retomar, então tem esse tradicionalismo do século XX, do René Guénon, que tem 3 características principais. Então, a filosofia perene, então a existência dessa verdade fundamental, a questão da inversão, as questões materiais sendo colocadas acima das questões espirituais, e aí o terceiro aspecto, a terceira característica, que é da iniciação. Então, qual que é o problema, né? Ele vai falar assim, que em outras épocas, também você tinha uma certa decadência de pessoas que praticavam a religião de um modo mecânico, apenas seguindo a estrutura, mas que não iam para as questões mais profundas. Mas, qual que é a diferença para hoje? Que você tinha uma elite que praticava essa religião mais profunda, esotérica, essa verdade, e que essa elite influenciava o resto. Então, ela conseguia impor um modo de vida tradicional. Então, embora as pessoas não tivessem muita noção, né, as pessoas estivessem ali presas nesse exoterismo, praticando a religião no modo mecânico, mas tinha essa elite, esse pequeno conjunto de pessoas que conseguia influenciar a sociedade. Então, o que tem que ter hoje? O que teria que ter hoje para ele? Essa elite intelectualizada, mas intelectualizada não no sentido racional, essa elite gnóstica, né? Então, teria que ter essa elite hoje. Ele vai falar, no Oriente ainda tem essa elite, isso na época dele, né? Então, no Oriente ainda há essas pessoas gnósticas que influenciam a sociedade. Sempre essa elite vai ser formada por poucos, então a gente teria que ter um pequeno grupo de pessoas interessado em retomar essa tradição primordial, certo? Um pequeno grupo de pessoas interessado em retomar essa tradição primordial para alcançar essa realização espiritual. E aí, o que ele vai falar com relação a essa elite? Então, como é que essa elite tem que ser formada? Então, você tem que ter essas pessoas interessadas e é necessário que elas passem por um rito de iniciação. Então, ele vai falar isso, tem que ter um rito de iniciação. Na verdade, quando a gente pensa em rito de iniciação, eu pensava assim, é um rito de iniciação, mas na verdade são vários, né? Tem o primeiro, mas são vários ritos de iniciação. São os vários graus. E aí, nesses ritos, vai ter a transmissão de uma influência espiritual não humana. Quer dizer, bem diabólico mesmo, né? Até as palavras. Né? Uma influência espiritual não humana. E ele vai falar que essa influência espiritual não humana, então esse rito de iniciação, ele tem que ser conferido por uma organização esotérica legítima. Não pode ser, por exemplo, tem um grupo de pessoas, a gente percebe que tem uma crise no mundo moderno, então a gente quer reformar isso daí, então a gente vai montar um grupo e a gente vai recorrer a essa influência espiritual não humana, a gente vai invocar essa coisa, né? Na verdade, não. Então tem que ser conferido por uma organização esotérica legítima. Então, uma organização que teria recebido esse rito de uma origem não humana e que foi transmitido de modo ininterrupto até hoje. Iniciado lá por coisas antigas, digamos. Sim, porque quando as pessoas recebem essa iniciação por meio de uma organização que não tem essa legitimidade, ele vai dizer que é uma contra-iniciação. Uma contra-iniciação não quer dizer que a iniciação é uma coisa ruim, mas que ela foi feita por uma organização que não tinha capacidade de fazê-lo. E aí que ele vai criticar, por exemplo, a Madame Blavatsky, a Sociedade Teosófica, vai falar, mas esse pessoal, eles estão brincando com essas coisas. Eles não têm legitimidade para isso. E aí ele vai falar, então tem que ter uma sucessão ininterrupta, é como se fosse o sacramento da ordem. Então, quer dizer, o padre, ele é ordenado por um bispo que recebeu o sacramento da ordem, Tem que ter uma sucessão apostólica. Tem que ter uma sucessão apostólica, isso. E ele tinha legitimidade para falar tudo isso. Sim. Então, Ele deve ter sido iniciado lá no... ele foi. É que eu não vou falar hoje que não dá tempo, né? Mas ele foi, Ele fez parte de sociedade de maçonaria, de mais de uma loja. Ele foi bispo da igreja gnóstica. Ele tem todo... Ele está totalmente comprometido com isso. Isso aí é público, né? Isso é conhecido. Então ele vai falar que então a pessoa tem que passar por esse rito de iniciação. Na verdade, são vários ritos que a pessoa vai passando durante a vida, e tem que ser um rito legítimo. E que é necessário
que a pessoa, além dessa organização esotérica em que ela recebe essa iniciação, ela também frequente uma religião tradicional, uma religião exotérica. Porque ele vai falar assim, uma pessoa exotérica, então um fiel comum, né, que vai na sua igreja, ele pode não chegar a ser um esotérico, que depende de certas qualificações que ele pode não ter. Só que o esotérico, aquele que quer praticar o esoterismo, que quer participar dessa iniciação, ele tem que ser exotérico, porque ele fala, o mais comporta o menos. Então a pessoa pode ficar só no nível mais raso, né? Mas quem quer isso? Para chegar no núcleo tem que passar pela casca. E aí ele diz que no Ocidente só tem 2 organizações legítimas que ele conhece, que aparentemente ele fez uma pesquisa. Então quais seriam as organizações legítimas que conseguiriam transmitir essa iniciação desde lá de trás, né? Essa tradição ininterrupta. Então ele diz que teriam 2 organizações, que é a maçonaria e a companheiragem. E a o quê? Companheiragem. Que são organizações que são resquícios das corporações de ofício medievais. Então ele fala, essas organizações ainda têm um rito válido. Claro que isso aqui é tudo chutado também, não tem, né? Mas para ele era a maçonaria e essa companheiragem. Então seriam os lugares onde a pessoa poderia ser iniciada. Claro que a maçonaria tem um problema que ela está condenada pela igreja, ela foi condenada, mas ele também não se coloca esse problema. Ele vai falar que a maçonaria também sofreu um processo de degeneração, porque as pessoas que frequentam a maçonaria, elas passam por um rito de iniciação válido, mas elas também não têm noção dos símbolos da maçonaria. Elas frequentam, mas elas não sabem direito o que elas estão frequentando. Elas seriam como que como se fosse o exoterismo. Elas ficam na casca, mas elas não conseguem se aprofundar. O próprio Olavo de Carvalho, ele fala, né, que ele chegou a dar palestras na maçonaria. Ele dizia que não era maçom, mas que ele deu palestras na maçonaria para explicar para os maçons os símbolos, porque eles já não conheciam mais. Tá, a flauta mágica do Mozart. E ele percebia que ninguém tinha noção nenhuma de nada. E ele vai falar então que a maçonaria, até por essa degeneração que ela sofreu, ela confere uma iniciação virtual. Então a pessoa que passa pela iniciação, ela passou mesmo. Mas para ter efeito, aí precisaria ter um trabalho interior, né, para essa influência ser ativada mesmo. Que a maçonaria também se tornou materialista. E aí ele critica a maçonaria porque ele fala que ela também se tornou materialista. Que em 1717 teve 2 maçons que reformaram o rito maçônico. Ele escreveu isso, inclusive, numa revista católica, do Sagrado Coração de Jesus, dizendo que a maçonaria, no passado, ela tinha uma fórmula em que a pessoa jurava fidelidade a Deus, à igreja e ao rei. E aí que depois esses 2 maçons reformaram e a partir daí ela se tornou mais materialista. Mas que se deveria resgatar essa antiga maçonaria, a maçonaria tradicional mesmo. Isso foi também nos artigos que ele escreveu na revista, e depois ficou meio ruim a situação dele na revista, né? Ele parou de escrever. E aí, então, quais são as características? Isso aqui eu já termino, tá? As características ou etapas necessárias para essa elite, então esse pequeno grupo de pessoas, esse grupo interessado, conseguir então essa influência espiritual e ter uma ação efetiva, né, para poder influenciar a sociedade. Então ele fala que uma primeira característica é da qualificação. Então não é qualquer um que pode passar por isso, né? Então a pessoa tem que ter certas qualidades naturais que tornem ela apta a buscar esse esoterismo. Aí, a segunda característica é essa transmissão legítima. Então uma organização que tem essa capacidade de transmitir essa influência espiritual não humana por meio da iniciação, mas essa etapa ainda seria uma iniciação virtual. E aí a terceira etapa seria a do trabalho interior dessa iniciação virtual, né? Então a pessoa trabalhando dentro dela, isso é a iniciação efetiva, e nessa etapa ela se aprofunda na compreensão dos símbolos, né? Então o símbolo tem
esse poder, né, de despertar essa visão intelectual na pessoa, esse conhecimento gnóstico, e a pessoa se aprofunda. E aí a pessoa participa de outros ritos iniciáticos, né, para se aprofundar cada vez mais nessa influência. Então, por exemplo, ele dá como exemplo o Dhikri. O Dhikri é um ritual que tem dentro de grupos sufis islâmicos, que as pessoas ficam repetindo mantras ao som de uma música ritmada, e elas ficam rodando em círculo. Então, para eles, os mantras do hinduísmo, essas cerimônias islâmicas, deixam a pessoa numa espécie de um estado de transe que favorece essa influência espiritual. E aí ele vai dizer, né, então essas seriam as 3 condições para essa elite. Então tem que ser pessoas qualificadas, receber essa iniciação de uma organização legítima e trabalhar isso dentro delas, né, compreendendo os símbolos, estudando a doutrina, participando desses ritos iniciáticos. E aí o que ele diz? Que seria uma outra saída para o Ocidente, né? Porque lembra, o Ocidente está perdido, então teria que ter uma elite que vai resgatar o Ocidente, que vai influenciar o Ocidente e vai resgatá-lo. Então tem a questão da maçonaria, tem a questão dessa companheiragem, essas organizações que já são ocidentais, e uma outra saída seria a própria igreja, e aí ele fala que a igreja católica tem um papel fundamental, porque para ele cristianismo é a igreja católica, ou os ortodoxos, também tem certos grupos ortodoxos. O protestantismo ele exclui, mas a igreja sofreu uma degeneração. Então seria uma recuperação da igreja e da maçonaria por uma influência do Oriente sobre a elite ocidental. Então teria que ter o Oriente ajudando o Ocidente, porque o Ocidente está meio perdido, as pessoas não sabem o que fazer, elas perderam essa compreensão profunda, então você teria que recorrer aos islâmicos, aos hindus, para eles trazerem de volta para o Ocidente essa sabedoria perdida. Ele, apesar de ter estudado bastante o islamismo, aliás, o hinduísmo, ele vai dizer que o hinduísmo ele só pode ser praticado propriamente na Índia, porque ele pressupõe toda uma organização social que só tem lá, não dá para você levar para outro lugar. Então ele acaba virando islâmico, né? Mas isso eu vou falar mais na próxima aula, sobre a vida do René Guénon. Bom, essa aula eu vou terminar por aqui, mas assim, só para deixar uma conclusão, tudo isso aqui é falso, né? Não existe essa tradição primordial compartilhada pelas diferentes religiões. A humanidade, ela passou pelo pecado original e ela foi resgatada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse evento foi completamente singular. Não existe uma outra religião que tenha alguma coisa equivalente a isso. Então, a salvação, ela vem de Nosso Senhor. Não há um outro meio. Não há uma outra escolha, né? Não há um outro mediador entre Deus e os homens. Só Nosso Senhor. Então, isso daqui é falso. E na próxima aula eu falo mais sobre a vida do Guénon. Eu falo sobre a biografia. É isso. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos. Santo Irineu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.